Para pequenos agricultores, a produção sustentável de grãos exige muita dedicação ao solo e muita atenção à lavoura, conforme variam as condições climáticas mês a mês, ano a ano. Para evitar a incidência de pragas e doenças associadas ao clima, por exemplo, é fundamental montar armadilhas e fazer a contagem de insetos constantemente, de modo a se prevenir contra infestações sem usar inseticidas químicos. E para garantir a boa estrutura, a aeração e a fertilidade viva do solo, nada melhor que um bom mix de plantas de cobertura, com o máximo de diversidade possível. Quem trabalha com a soja e trigo ou soja e milho, como os produtores do sul, podem recorrer à rotação com aveia, triticale, ervilhaca, azevém, nabo forrageiro, centeio, cevada e até trigo mourisco e painço. Isso ajuda a reciclar nutrientes, suprimir ervas daninhas, evitar a proliferação de nematóides e reduzir a ocorrência de doenças associadas a fungos de apodrecimento, além de descompactar a terra, aumentando a resistência do plantio ao estresse climático. Para falar sobre os recursos sustentáveis garantidos por um bom mix de coberturas, no programa de hoje, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com Laércio Della Vecchia, produtor de soja, milho e feijão em Mangueirinha, no Paraná, conhecido nas redes sociais como Laércio, o agricultor. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa destinado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E nós sempre trazemos aqui pessoas que fazem essa sustentabilidade, não apenas para discutir ideias, mas gente que pratica concretamente esse desafio. E muitas vezes a propriedade rural, a pequena e média propriedade rural, só tem produção vegetal. Não tem como integrar com pecuária, com esterco, com outras coisas. Não, tudo tem que ser administrado no âmbito da propriedade na produção vegetal. E hoje nós vamos conversar, eu tenho a alegria de receber aqui Laércio, né, o agricultor. Ele é um exemplo dessas tecnologias. Bem-vindo ao Brasil Verde, Laércio. Olá, tudo bem, pessoal? Satisfação imensa estar aqui com o Evaristo e com os amigos ouvintes do Brasil Verde. É uma satisfação imensa estar aqui para nós compartilhar algo muito simples que vem dando certo. Olha, você tem uma experiência interessantíssima, nós vamos falar dela. Ela já é bem conhecida no Brasil, cada vez mais. Mas eu gostaria que no início você contasse um pouco para nós a sua história. Você sempre foi agricultor, sua família eram produtores, você herdou essa terra, você comprou. Como é que você chegou aí na situação onde você está? Conta um pouquinho para nós a sua história, para depois a gente entrar na parte da tecnologia da produção. Então, eu sempre teve todos os meus laços envolvidos com a agricultura, envolvidos com a terra. Meus avós vieram da Itália em busca de condições melhores aqui no Brasil, se estabeleceram no Rio Grande do Sul. Eu nasci em Santa Catarina, Maravilha, vim para cá, no Paraná, Mangueirinha, eu tinha 1 ano e 6 meses. A minha mãe conta que eu chorava, que quando nós íamos aqui era no meio do mato, não tinha luz elétrica, né? E até hoje moro no mesmo lugar, tenho 39 anos, sou um agricultor, muito feliz com o que faço. Toda a minha família é envolvida com agricultura, nós vivemos da agricultura e se tem um cara que trabalha feliz, esse cara sou eu. Olha, muito bom, Laércio. Você planta soja, milho, não é? Trigo, e muita gente acha que fazer essa alternância entre um cereal e uma leguminosa, né? Entre o trigo e a soja, entre o milho e a soja, fazendo plantio direto, isso já está bom para o solo. E a gente tem constatado, né, que o plantio direto tem muitas formas de fazê-lo, muita gente não está fazendo isso corretamente, o solo vai perdendo matéria orgânica, vai ocorrendo compactação, infestação de nematóide, e você escapou disso. Você tem um outro sistema há 20 anos. Conta um pouco para nós como é a sua produção de grãos aí na sua propriedade. Então, tem dois sistemas. Tem o sistema plantio direto e o sistema direto plantando. Então, digamos assim, eu dou muita ênfase à rotação de cultura. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu participo do SESB, que é o concurso para ver
quem consegue colher mais soja por hectare. Há 5 anos atrás, quando eu fui colher a minha área Procesb, eu pensava assim: nossa, para eu colher mais, eu preciso gastar mais. Essa era a minha mentalidade, essa era a minha ideia. Então, lá vai eu, num pequeno talhão de 10 hectares, dobrei a adubação, dobrei os tratos culturais com fungicida e inseticida, muitas vezes desnecessários. Então, chegou o momento da colheita. Então, nós vamos quantificar a colheita naquele talhão. Só para os telespectadores saber mais ou menos como funciona, quando a gente chama o SESB para vir auditar uma área, nós temos que colher no mínimo acima de 80 sacos por hectare, porque se nós colher abaixo de 80, nós temos que pagar o serviço do perito. Então, eu lá com aquele super investimento, achava que ia colher bastante, chamei o perito para vir colher a área, fui colher 81 sacos, por um saco que não precisei pagar o perito. Então, aí eu vi que o meu manejo, que achava que você aumentar custo, não está relacionado com aumentar a produção. Nós precisamos fazer o básico bem feito: rotação de cultura, plantas de cobertura, monitoramento. Para nós conseguir aumentar a nossa produção, a agricultura é baseada em princípios e não em produtos. Mas eu fiz essa experiência há 5 anos atrás porque eu pensei o seguinte: eu queria quantificar o quanto investir a mais representava em colher a mais. E eu cheguei a uma conclusão muito simples: o excesso de qualquer nutriente é tão prejudicial quanto a falta. Nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos de harmonia, e o maior fator determinante é as condições climáticas. E assim, eu demorei muito tempo para entender que fungicida, inseticida, eles não aumentam a produção, eles apenas mantêm o potencial produtivo das plantas. São ferramentas importantíssimas que nós devemos usar de forma adequada, usando critérios agronômicos quando realmente tem necessidade. Se tem necessidade, aplica. Se não tem necessidade, não aplica. Claro. Laércio, explica para as pessoas, porque você tem um sistema muito interessante, muito diversificado de cobertura, não é? Vegetal, quer dizer, entre duas colheitas, não é? Existe um período que você faz uma cobertura, um mix, né, de plantas. Explica um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo, que não conhecem muito assim diretamente a lavoura, o que é essa cobertura, como ela é feita, qual é a sua importância? Então, vamos pensar o seguinte, ó, sabe a nossa pele aqui, por exemplo? A nossa pele é a proteção. As plantas de cobertura são a nossa pele, elas são a proteção. Nós nunca podemos deixar o nosso solo desnudo, o nosso solo exposto aos raios solares. Nós podemos utilizar o período de entre-safra para nós realizar plantas de cobertura alternativa. Eu gosto muito de fazer mix de cobertura. Nós tem uma frase de um amigo meu que eu gosto muito, que é a seguinte: nós devemos dar real importância às plantas de cobertura como se elas fossem a safra principal. Então, nós colhemos o soja guacho, esperamos o soja guacho nascer, matamos esse soja guacho e aí plantamos as plantas de cobertura no limpo, colocamos uma adubação de sistema, que é tirar um pouco do adubo que vai lá no soja, no milho, colocar já em cima dos mix de cobertura. Esses mix de cobertura crescem muito bem, eles crescem muito vigorosos, eles abafam, eles fazem sombra, então eles eliminam as ervas daninhas. E a principal função dos mix de cobertura, além de você eliminar as ervas daninhas, é o sistema radicular. O soja, o milho, o feijão, o trigo, eles são plantas para produzir grão. As plantas de cobertura, elas
têm um sistema radicular fantástico, elas afundam muito no perfil do solo, elas descem até 3 metros de profundidade. Lá embaixo, elas reciclam muito do nosso potássio que está indo embora, muito do nosso enxofre, que quando chove bastante, teoricamente, eles vão embora. As plantas de cobertura vão lá embaixo, pegam esses nutrientes que estavam indo para o lençol freático ou que estavam indo embora, levam de volta para cima e deixam disponíveis para as plantas. E nesse processo, as raízes das plantas de cobertura, gente, as raízes são como se fossem as galerias, as nossas malhas viárias. Por essas raízes das plantas de cobertura, no outro ano, o soja, ele vai crescer por onde? Ele vai crescer pelos caminhos abertos que as plantas de cobertura deixaram. O feijão também, que é uma planta muito sensível, que tem um sistema muito radicular frágil, a hora que ele pega um duto aberto por outra planta, ele cresce em ponto morto, ele consegue aprofundar muito mais. Na cultura do soja, eu cheguei a observar raízes de soja a 1,70 m. Então, lá embaixo, a 1,70 m, fica muito bom, porque você não falta umidade a 1,70 m, desde que você tenha um solo com equilíbrio, com condições físicas, que não esteja compactado, com condições biológicas, com vida no solo, com condições químicas, que seria um solo corrigido, que não tivesse alumínio tóxico em profundidade, as raízes se aprofundam muito, elas vão muito fundo. E tem mais um detalhe muito importante. Essas raízes abertas funcionam quase como se fosse o nosso pulmão. Por exemplo, quando a gente tem condições de muita chuva, por exemplo, 10 dias de muita chuva, o que acontece com esses esporos abertos? Eles ajudam a drenar essa água em profundidade. Se essa água ficar muito tempo na superfície do solo ou nas camadas de raízes, as plantas acabam se afogando e elas não conseguem respirar, não conseguem absorver os nutrientes. E quando a gente para de absorver nutrientes, a planta é como nós, ela entra numa anemia. Aí, se a planta para de conseguir absorver os nutrientes, entra em anemia, aí vem um monte de outros problemas. A gente com anemia fica muito mais propício a vários tipos de doença. O solo é exatamente a mesma coisa. Nós precisamos tratar com o máximo carinho possível o nosso solo. O nosso solo, dos fatores determinantes que nós, produtor, podemos influenciar, é o mais importante. E eu volto a frisar, para colher mais, não precisa gastar mais. São tratos culturais, são boas práticas agrícolas, a rotação de cultura. Gente, a rotação de cultura é fantástica. Rotação de cultura é você deixar de plantar um ano soja e você plantar um ano milho, para no outro ano você voltar a plantar soja. Vamos citar um exemplo assim, ó. Por exemplo, você começa a comer picanha. Você vai comendo picanha um mês inteiro. Chega uma hora que você não vai pedir para comer uma sopa, por exemplo. É a mesma coisa nossas plantas. Quando a gente tira o soja, coloca o milho verão, as doenças do soja, as doenças necrotróficas, que são aquelas doenças que ficam na palhada, quando a gente planta milho, você muda tudo. As doenças são outras, os nematóides são outros, é tudo totalmente diferente. Então, a gente deixa de plantar um ano, de você plantar o soja e coloca o milho, no outro ano, quando você volta com o soja rende mais. O milho principal das plantas que deixa dutos abertos, a raiz do milho é fantástica, ela deixa galerias imensas abertas, das quais as outras plantas se beneficiam para descer em profundidade. Então, rotação de cultura, bons princípios agrícolas, plantas de cobertura, correção do solo são o que fazem toda a diferença no nosso potencial produtivo. Eu, Laércio, já tentei colher bastante sem boas práticas agrícolas e não consegui. Eu percebi que eu estava errado. Só é possível colher bem quando você tem boas práticas agrícolas. E o melhor de tudo, boas práticas agrícolas não representam aumentar custos. Laércio, isso mostra também que esse ingrediente de amor pela profissão, pela terra, é fundamental. Você está aí numa região, não é, que já é o fim da zona tropical, é o começo da zona temperada, onde o inverno já é
bastante rigoroso, muitas vezes, descendo para o sul do Brasil. Então, quando você fala de plantas de cobertura, esse mix, você está plantando o quê? Aveia preta, nabo forrageiro, azevém, ervilhaca. Quais são essas plantas que você planta? Só para as pessoas terem uma ideia, depois nós temos imagens que podem ilustrar também o que são esse mix de plantas. Você vai procurar semente de tudo isso, você guarda. Como é que você arruma essa diversidade de plantas para fazer esse mix de cobertura, não é? Que vai preservar o solo? Fiquei assombrado de você dizer que encontrou raiz de soja a 1,70 m. É uma coisa muito excepcional, muito extraordinária mesmo. Como é que são essas plantas aí? Onde é que você arruma? Como é que você planta tudo isso? E depois, como é que você elimina, mata essas plantas? Você pica? O que você faz para elas ficarem lá beneficiando as culturas que vão vir? Então, a primeira coisa, Evaristo e amigos ouvintes, não importa qual a nossa profissão, qual o serviço que nós vamos fazer. Faça sempre tudo muito bem feito, com carinho. E as plantas de cobertura, quando a gente planta, eu já fico imaginando lá na frente o resultado. Nós plantamos aqui 2 ervilhaca normal, ervilhaca peluda, centeio, triticale, aveia, trigo, sorgo, milheto, plantamos também nabo pé de pato, nabo forageiro, e cada uma dessas plantas tem uma finalidade diferente. Por exemplo, o nabo, se vocês tiverem a oportunidade de passar perto de uma lavoura de nabo, vocês vão sentir o cheiro assim como se fosse, parece que alguém peidou. Aquele cheiro, ele está reciclando enxofre, o enxofre que estava indo embora, ele deixa disponível. O milheto recicla muito potássio. As ervilhacas, a ervilha, nossa, elas conseguem reciclar muito nitrogênio. Elas têm raízes profundas, elas têm uma nodulação que consegue captar o ar que está o nitrogênio que está no ar e disponibilizar para as plantas sequentes. Então, cada planta tem uma função. O trigo morisco disponibiliza fósforo, por exemplo, ele ajuda no controle de nematóide. Então, nós temos uma infinidade de plantas. Sabe aquelas receitas da vovó, de antigamente, em que tinha muitos chás, que cada chá serve para alguma coisa? As plantas de cobertura são exatamente a mesma coisa. Cada planta de cobertura tem uma função diferente. Por exemplo, se nós comer feijão, nós vamos ter ferro. Se nós comer arroz, nós vamos ter outras proteínas, nós vamos comer carne. Então, nós precisamos comer frutas, verduras, legumes, carne, entre outros. As nossas plantas de cobertura são mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente faz uma diversidade de plantas, é como se nós tivéssemos uma alimentação balanceada. E eu acho que é um mercado que está crescendo muito das plantas de cobertura, é um mercado ainda muito pouco difundido por nós produtores, porque nós produtores, na maioria das vezes, se a gente pudesse ir lá num lugar, numa revenda, numa cooperativa e comprar uma caixinha pronta com as soluções dos problemas, nós compraríamos. Mas não existe essa caixinha pronta. Essa caixinha pronta somos nós que fizemos. Então, lá vamos nós começar a trabalhar com isso. E uma coisa bem interessante, quando a gente pensa nessa agricultura mais sustentável, a gente tem que pensar a longo prazo. Não é você plantando um ano que você vai resolver os teus problemas. Não, é mais longo. Nós precisamos 2, 3 anos para a gente colher o fruto do nosso trabalho. E eu tenho uma coisa para dizer para os amigos que estão nos assistindo, que com certeza absoluta, rotação de cultura, plantas de cobertura e fazer o básico bem feito faz toda a diferença na propriedade, na lucratividade. Isso é muito gratificante. Uma vez que você entra nesse caminho da agricultura sustentável, você não sai mais dele. É um caminho apaixonante. Pensa só, eu quero estender aqui e falar um pouco sobre o MIP, que é o monitoramento intensivo de pragas e doenças. Eu consegui me sagrar campeão o ano passado com 0 aplicação de inseticida. Mas como que isso é possível? Monitoramento... Campeão de produtividade, né? Sim, explica bem, eu ia te perguntar, você foi campeão de produtividade, não é? Explica aí o que você colheu na soja e conseguiu isso sem aplicação de pesticida. Sim, o ano passado
em nossa propriedade, nós participamos novamente do concurso do SESB, aquele mesmo que eu falei que 5 anos atrás nós entramos para tentar colher bastante e gastamos bastante e não tivemos resultados favoráveis. O ano passado, nós com um manejo integrado de pragas e doenças, ou seja, o pano de batida, eu quero mostrar para vocês, é algo muito simples, é como se fosse 2 cabos de vassoura e um pano que você abre contendo 1 metro quadrado. Você coloca ele no soja e bate o soja contra ele, e ali você vai avaliando a quantidade de insetos que você tem. Até que você tem mais amigos naturais, você deixa, porque é uma guerra. Lá no meio do soja, para a gente entender, é uma guerra entre os nossos amigos, amigos do bem, os nossos soldadinhos e os inimigos. Então, enquanto os nossos amigos estão dando conta de combater, beleza, vai deixando o negócio andar. A partir do momento que nós precisar interferir, digamos assim, quimicamente, os produtos químicos, no caso, os inseticidas, eles não conseguem matar só os inimigos e deixar os nossos amigos, eles matam parelho. E os nossos amigos são muito sensíveis. Então, pensa só a minha alegria de produtor, fazendo monitoramento com pano de batida semanalmente, às vezes 2 vezes por semana, fui monitorando os percevejos, que são algo que atrapalha, cresceu um pouquinho a população, mas por outro lado, os amigos naturais cresceram também, eles foram lá e comer os percevejos, e eu consegui ficar campeão. Olha só a minha alegria, com 0 aplicação de inseticida. Os meus amigos naturais que tinha na minha área conseguiram dar conta de combater os percevejos. Olha só a importância do MIP, do monitoramento, da assistência técnica, das parcerias. Então, isso me deixou muito feliz. Para quem há 5 anos atrás fiz 5 aplicações, agora, há 5 anos depois, não fazer nenhuma e conseguir colher bem, isso é muito gratificante, vale a pena. Hoje eu já estou ensinando meus filhos, as minhas famílias, quando eu vou junto na lavoura, minha família inteira, às vezes, quando é domingo, vai junto, é um lazer você começar a bater, você fica curioso, como é que tá? Será que os meus amiguinhos estão vencendo os bichinhos do mal ou tá parelho o jogo? Laércio, você tem muito conhecimento técnico, você é um colaborador da Embrapa, nós testamos com você linhagens de soja, você planta variedades da Embrapa, feijões da Embrapa, porque você é um cara que acredita na inovação, não é? Não é uma religião para você. Se você consegue produzir com esse manejo integrado de pragas, fantástico. Se precisar usar um inseticida, eu sei que você vai usar. Você trabalha, inclusive, com soja transgênica, tudo isso, né? Agora, essa sua experiência você tem colocado em vídeos no YouTube, né? Você tem um canal do YouTube aí, Laércio, o agricultor. Como nós estamos chegando no final do programa, eu queria que você dissesse uma palavrinha sobre essa sua busca, né? De não guardar as coisas para você, mas transmitir para os produtores rurais, para os seus vizinhos, e agora alcançando todo o país com essa divulgação que você faz no YouTube. Programas muito interessantes, muito autênticos, né? E tecnicamente bastante sofisticados. Então, assim, ó, eu me sinto tão feliz em conseguir compartilhar que o conhecimento que eu tenho é um conhecimento empírico, ou seja, é outras pessoas que passaram para mim. E eu converso muito com diversos agricultores e nós trocamos muitas experiências. Ó, isso deu certo na minha propriedade. Ó, eu fiz isso e deu errado na minha propriedade. Então, eu tento sempre passar o que nós estamos fazendo aqui na nossa propriedade. Nós temos o canal no Facebook, o canal no YouTube, que é Laércio, o Agricultor. Semanalmente nós postamos alguns vídeos de como está andando a nossa lavoura, de como está o clima, como está evoluindo, da importância do manejo bem feito. E assim, eu fico mais feliz ainda em poder compartilhar que o básico dá certo, nós fazer bem feito, fazer com amor, fazer com dedicação, para nós colher mais, não precisa nós aumentar custo, e sim alguma coisa do manejo, sempre tem alguma coisa na nossa propriedade que nós podemos fazer para colher mais, sempre tem alguma coisa. Então,
e muita gente pensa que eu que invento as coisas, não. Eu apenas pego conhecimentos dos meus amigos e coloco em prática aqui na minha propriedade. Quero agradecer imensamente a parceria com a Embrapa, a parceria com a Emater, nós temos aqui o coletor de esporos, temos o Senar também com o curso do MIP, viu? Assim, dentro da nossa propriedade, nós andamos todos de mãos dadas. E tem uma frase muito importante: ninguém é campeão sozinho. Ninguém. Para a gente ser campeão, precisa muita gente apoiando, muita gente estudando, e eu divido isso com todos que pensam que a agricultura sustentável é possível. A agricultura sustentável vale a pena. Muito obrigado, foi um prazer imenso estar aqui, me encontro à inteira disposição. Boa safra, bom ano, fiquem com Deus e pé na tábua. Laércio, agradeço muito sua participação no nosso programa, foi excepcional. E convido todos a estarem de novo aqui conosco a semana que vem no Brasil Verde. Até lá!